Imagine que você está em um restaurante. Você pede o prato principal, termina, mas a fome continua. Você pede mais 10 pratos. Depois come as sobras das outras mesas. Ainda não é o suficiente. Você vai até o lixo. Você começa a olhar para os animais de estimação. Você começa a olhar para as pessoas. O que eu vou te contar hoje não é um mito grego, não é uma lenda urbana e definitivamente não é ficção científica. É a história real de um homem cujo corpo era um abismo sem fim. Um homem que desafiou as leis da biologia e que até hoje faz os médicos coçarem a cabeça sem entender como ele não explodiu. Se prepara, porque eu vou te contar os detalhes da vida de Tahari. Uma história que transita entre o fascinante e o absolutamente horripilante. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Iluminado. Aqui a gente joga luz sobre as sombras da história e os casos mais inacreditáveis que a humanidade já registrou. Se você é novo por aqui, sinta-se em casa. Sabe, a gente tá começando este projeto com todo o carinho e o seu apoio é o que faz a diferença. Se você gosta de entender os limites do ser humano, já se inscreve agora. Não é só um número, é você fazendo parte dessa busca por respostas. Deixa seu comentário, me conta o que você acha desse caso, porque eu leio tudo, tá bem? Vamos pro vídeo. Parte 1. O menino que esvaziou a despensa. Tudo começou na França, por volta de 1772. Naquela época, a vida já era difícil, mas para a família de um jovem chamado Tahari, ela se tornou impossível. Desde pequeno, ele tinha um apetite que não fazia sentido. Ele comia o equivalente ao peso do próprio corpo em um dia. Imagine o desespero desses pais. Era o período pré-revolução francesa. A comida era escassa e aquele garoto era como uma draga que consumia tudo o que via pela frente. Com apenas 17 anos, Tahari já conseguia comer um quarto de uma vaca inteira em um único dia. Os pais, sem saída e sem ter como sustentar aquele monstro faminto, fizeram o impensável. Expulsaram o próprio filho de casa. Tahari se viu sozinho no mundo, mas ele descobriu que sua maldição era, na verdade, um espetáculo. Ele se juntou a um grupo de bandidos e artistas de rua, percorrendo a França. Ele subia no palco e as pessoas pagavam para vê-lo comer. Cestos inteiros de maçãs, rolhas de cortiça, pedras e moedas e animais vivos. Parte 2. A anatomia do abismo. Aqui entra o detalhe que vai te deixar intrigado. Você deve estar imaginando um homem gigante, certo? Um obeso mórbido, pois é aí que você se engana. Tahari era surpreendentemente magro. Ele pesava cerca de 45 quilos aos 17 anos, mas o corpo dele tinha adaptações bizarras. A boca, ele conseguia abri-la tanto que conseguia colocar uma cesta inteira de maçãs dentro das bochechas, como um esquilo. A pele, sua pele era tão flácida que quando ele não tinha comido, ele conseguia enrolar a pele da barriga em volta da própria cintura. O odor, os relatos médicos da época dizem que o cheiro dele era insuportável. Ele exalava um vapor fétido que podia ser visto saindo do seu corpo, e ele estava sempre suado. Dizem que, quando ele comia, sua barriga inflava como um balão enorme, ficando dura e esticada. Era uma visão grotesca, mas ninguém conseguia parar de olhar. Parte 3. O soldado que devorava rações. Em 1792, estourou a Guerra da Primeira Coalizão. Tahari, talvez buscando uma fonte constante de comida, se alistou no exército revolucionário francês. Mas o exército não estava pronto para ele. Mesmo recebendo rações quádruplas, Tahari estava sempre à beira da inanição. Ele buscava comida no lixo, comia as sobras dos outros soldados e, eventualmente, entrou em colapso por exaustão. Ele foi levado para o Hospital Militar de Soultz e foi lá que sua história saiu das ruas e entrou para os anais da medicina. Ele conheceu o Dr. Pierre-François Percy e o Dr. Courville. Eles não podiam acreditar no que viam e decidiram fazer experimentos científicos com Tahari. Eles serviram a ele uma refeição preparada para 15 trabalhadores. O que Tahari fez? Ele comeu tudo sozinho, sem hesitar. Ele devorou 2 pratos enormes de carne, tortas e litros de leite. Depois disso, ele simplesmente dormiu. Parte 4. O experimento do gato e o espião nuclear. A partir daqui, a história toma um rumo sombrio. Os médicos queriam testar os limites do que ele podia processar. Em um dos testes mais famosos e horríveis, deram a ele um gato vivo. Tahari abriu a barriga do gato com os dentes, bebeu o sangue e comeu o animal inteiro, deixando apenas a carcaça de ossos. Mais tarde, ele fez o mesmo com serpentes, lagartos e até filhotes de cachorro. O exército francês, vendo aquela habilidade, teve uma ideia. E se usássemos Tahari como espião? O plano era o seguinte: Tahari engoliria uma caixa de madeira contendo uma mensagem secreta. Ele atravessaria as linhas inimigas prussianas, esperaria o processo natural e entregaria a mensagem. O que poderia dar errado? Bom, tudo. Tahari não falava alemão. Era um homem que cheirava a quilômetros de distância e estava sempre agindo de forma estranha. Ele foi capturado quase imediatamente pelos prussianos, espancado, torturado e depois de descobrirem que a mensagem secreta era apenas uma nota de teste, foi humilhado e devolvido aos franceses. Parte 5. O declínio e o crime inominável. Traumatizado pela captura, Tahari voltou ao hospital e implorou ao Dr. Percy para ser curado. Ele queria ser um homem normal. Os médicos tentaram de tudo: vinagre, pílulas de tabaco, ópio, grandes quantidades de ovos cozidos. Nada funcionou. A fome de Tahari só piorava. Ele começou a escapar do hospital para comer carniça nos açougues. Ele lutava com cães de rua por restos de lixo. Mas o horror atingiu o ápice quando começaram a circular
circular boatos de que ele entrava no necrotério do hospital para comer partes dos cadáveres. O Dr. Percy tentou protegê-lo, mas algo aconteceu que mudou tudo. Um bebê de 14 meses desapareceu de uma das enfermarias do hospital. Todos os olhos se voltaram para Tahari, embora nunca tenha sido provado com 100% de certeza. O medo e a repulsa foram tantos que Tahari foi expulso do hospital. Ele desapareceu nas ruas de Paris por 4 anos. Parte 6. O fim de um abismo vivo. Em 1798, Tahari reapareceu em um hospital em Versalhes. Ele estava morrendo. Ele acreditava ter engolido um garfo de ouro que estava consumindo suas entranhas, mas na verdade era uma tuberculose avançada. Ele faleceu pouco tempo depois, aos 26 anos, vítima de uma diarreia exudativa terrível. A autópsia foi o capítulo final dessa bizarrice. Os médicos, apesar do cheiro insuportável, precisavam ver o que havia dentro dele. O que encontraram foi chocante. Seu esôfago era tão largo que o médico podia ver diretamente o estômago apenas abrindo a boca do cadáver. O estômago era imenso, ocupando quase toda a cavidade abdominal, coberto de úlceras. O fígado e a vesícula biliar eram desproporcionalmente grandes. Suas entranhas estavam em um estado de putrefação que desafiava a lógica. E o garfo de ouro nunca foi encontrado. Tahari era apenas uma máquina biológica com um erro de processamento fatal. A história de Tahari nos faz questionar: o que define a nossa humanidade? Seria ele um monstro? Ou apenas um homem vítima de uma condição médica que a ciência da época não conseguia nomear? Alguns sugerem que ele sofria de um caso extremo de hipertiroidismo ou uma disfunção severa no hipotálamo, a parte do cérebro que controla a fome. Tahari viveu e morreu com fome. Uma fome que o dinheiro não pagava e que a medicina não curava. Ele é o lembrete de que o corpo humano é um território cheio de mistérios e que a natureza, às vezes, cria anomalias que superam qualquer filme de terror. E você teria coragem de ficar no mesmo quarto que Tahari por uma noite? O que você acha que realmente aconteceu com aquele bebê no hospital? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Se essa história te impressionou, deixa seu like e compartilha com aquele amigo que adora casos bizarros. Como eu disse, o Iluminado está só começando e cada um de vocês é fundamental para a gente continuar trazendo esses documentários rápidos aqui para o YouTube. Gostaria que eu trouxesse a história de outro personagem misterioso da medicina ou talvez algum caso de sobrevivência impossível? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, mantenha as luzes acesas. Valeu!